Irmãs, hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. A história dessa mulher está em João capítulo 4. E eu confesso às irmãs que quando o Danilo falou para eu pregar, né, na quarta-feira, fica com a quarta, porque você já prega de quarta. E falei, e o tema? E ele passou juntos pelo reino, sobre o reino. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que a mulher samaritana tem a ver com o reino, né? E eu fiquei orando, pedindo ao Senhor, me dá uma direção. Se não é a mulher samaritana, coloca no meu coração uma palavra, né? Me direciona para que eu fale dentro do tema, né? Que eu não fuja do tema. E aí eu fiquei pensando nessa palavra e eu comecei a estudar no meu livro, né, sobre a mulher samaritana. Hoje já é a sexta mulher, né, que nós estamos falando nas quartas-feiras. Toda quarta-feira nós falamos de uma mulher da Bíblia, né? E eu estou me baseando no livro do Max Lucado. Eu vou até mostrar as 10 mulheres da Bíblia de Max Lucado. E hoje nós vamos falar desta mulher, e ela é a sexta mulher, né? E eu estudando e eu falando para Deus, o que essa mulher tem a ver com o reino? Comecei a ler, estudar. E vamos ler. E eu vou chegar lá. Assim como eu também entendi o que ela tem a ver com o reino, totalmente, vocês também vão entender. Glória a Deus. João capítulo 4. Eu vou ler, aí até um ponto eu vou parar para falar sobre o que nós lemos. Depois eu continuo lendo mais um pouquinho e assim a gente vai conversando. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Diz que era meio-dia essa hora. Vamos continuar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vamos parar até aí. O povo de Samaria, ele nasceu depois de uma luta que teve entre os assírios e os israelitas. E os sobreviventes, os poucos sobreviventes dos israelitas, se tornaram o povo de Samaria, são os samaritanos. E por conta dessa luta, diz que até hoje, atualmente, né, existe, os judeus e os samaritanos não se bicam, são brigados, ficam de mal, né, por conta dessa briga deles no passado. E aqui diz claramente que Jesus, ele tinha um caminho, ele tinha um destino que era a Galileia. Mas ele teve que parar em Samaria. Ele teve que parar nesse lugar. Só que a gente entende que tudo que acontece tem um propósito, né? E ele parou ali em Samaria, mesmo sabendo que o judeu e os samaritanos não se davam. Mesmo com esse embate que eles tinham, mesmo assim ele parou ali. E a gente sabe que tudo tem um porquê. Jesus, ele é inteligente, né? E aí ele para ali e ele pede de beber para uma mulher. Ou seja, quando ele pede água para uma mulher, já é outra coisa inesperada. Um homem falando com uma mulher desconhecida e, por sinal, samaritana. E vamos continuando. Versículo 7.
veio uma mulher de Samaria tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E começa essa conversa. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus parou ali sozinho naquele momento para descansar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que sai para a vida eterna. E eles ali nessa conversa, a gente já sabendo que os samaritanos e os judeus não se conversavam, não se comunicavam, eles tiveram essa conversa. E ela não sabe quem é Jesus, ela não conhece ele, então ela afronta ele, vamos dizer assim: quem é você para me oferecer água? De onde você vai tirar? Como que você vai tirar água do poço? O poço é fundo. Olha como ela é leiga, né? Simples de raciocínio, vamos dizer assim. Como que você vai tirar água daqui para me dar? Quem é você? Para ela, Jacó, até então, era a pessoa mais conhecida para ela, que deixou o poço ali para dar água, para servir a cidade de água. E aquele cara ali falando com ela naquele tom, né? Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem lhe fala, era você que iria me pedir água, né? Vamos continuar. E versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí começa a veia profética, porque aí já mudou totalmente a tonalidade dessa conversa. Já não era mais algo: eu te conheço, quem é você? Não. Senhor, dá-me dessa água. Eu acredito que ela até mudou o tom de voz. Eu acredito que a alma dela estava tão faminta, tão sedenta, que ela deve sim ter até se curvado e pedido água para o Senhor. Já mudou totalmente o tom dessa conversa. Senhor, então me dá dessa água para eu não ter mais que vir aqui buscar. E Jesus responde: vai lá e chama teu marido. E como a maioria já conhece a história, né? Quantos maridos essa mulher tinha? Não, nenhum. Ah, pegadinha, dá pra fazer pegadinha. Quantos maridos ela tinha? Nenhum. Porque nenhum foi marido, né? E até o que ela estava morando também não era marido. Então vamos continuar lá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais... Aí parou aqui no 19. Aí ela já reconhece que Jesus é profeta. Ela já mudou o tom de voz. Ela já pede da água, dessa fonte que jorra para ela não ter mais sede. E nesse momento ela poderia omitir
Ela teve uma atitude de ser verdadeira, de ser sincera, porque ela falou: é verdade, eu não tenho marido. E nós muitas vezes corremos da verdade, né? Nós queremos nos esconder, nós queremos nos envergonhar. Imagina, eu estava vendo um outro comentário sobre a mulher samaritana, que todas as mulheres da época iam tirar água de manhãzinha, cedinho, porque o sol do meio-dia era escaldante. E como que essa mulher vai meio-dia tirar água? Por que ela vai meio-dia? Para ela não ter que encarar ninguém, para ela não ter que olhar na cara de ninguém, para ela não ter que dar explicação para ninguém, para ela não se envergonhar com as pessoas, com as mulheres. Por isso que ela escolhe ir ao meio-dia. Por isso ela escolhe esse horário. Pagar o preço de pegar água no sol escaldante para não ter que olhar na cara das pessoas, para as pessoas apontar e acusar. Imagina como essa mulher já ficou tão envergonhada por tantos anos, por tanto tempo, né? E ela vai ao meio-dia. E interessante, vamos continuar aqui. Versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias se chama Cristo. Eu sei que o Messias vem e que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos. Vamos parar aqui. Nesse momento, varoas, irmãs, ele se revela a ela. Ela ainda não sabe direito quem ele é. Ela ainda não o reconheceu muito bem. Por isso que ela fala: eu sei que o Messias está para vir. E ela questiona o Senhor. E quando a gente estudou esse texto, a gente descobriu o quê? Que essa mulher tinha tanta sede, que essa mulher era tão faminta do Senhor. Ela era cristã, ela acreditava em Deus. Ela queria Jesus na vida dela, ela queria o Messias na vida dela, ela clamava por Messias. E ela clamando ali na frente de Jesus, Jesus se revela a ela. E vamos parar e pensar aqui. Essa mulher estava na frente de Jesus e se perguntando: eu sei que Messias vem. Imagina como essa mulher, ela era curiosa. Ela queria Deus na vida dela, como ela queria o Senhor perto dela. E aí Jesus responde para ela que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. E ensina ela, porque em outras traduções eu estava vendo, esse mesmo versículo eles mudaram. Ela pergunta aonde que está Deus, em outras versões. Ela não pergunta aonde é o templo, aonde que se adora, não. Ela pergunta aonde está Deus, porque aonde está Deus eu quero ir lá para saber. Eles fizeram um templo aqui para nós adorarmos aqui. Só que os judeus falam que vem lá de Jerusalém, que vem os judeus. E realmente Jesus, ele era judeu. E veio dos judeus a salvação para a vida dela. Veio dos judeus a revelação de quem seria a fonte de águas vivas para ela. Então, naquele momento, ela se vê achando o Senhor Jesus na frente dela. E ela tem uma atitude aí. Porque ela reconhece, ela fica impressionada, empolgada de estar vendo o Messias na frente dela. E como diz aqui, ó, ele fala assim, vamos ler de novo: porém a hora vem, e agora é, em que os adoradores
e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Então eu fico vendo aqui Deus falando para ela, ensinando para ela o caminho. Eu sou o judeu que você estava esperando vir, a salvação. Eu sou quem está trazendo a fonte de água viva para você. E você está me perguntando aonde que está Deus, porque você quer adorá-lo. Só que vocês não sabem o que é adoração. Você precisa saber o que é adoração, saber como adorar. E ele encontrou nela talvez algo que ele estava à procura. Nós não falamos, se ele está aqui procurando é porque ele não tinha achado ainda pessoas que adorassem ele em espírito e em verdade. Ele estava à procura. E nesse momento ele acha no coração da mulher samaritana essa pessoa que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Por quê? Olha a atitude dela lá atrás. Nós não lemos? Ela reconheceu, é verdade, não tenho marido. Eu disse bem. Olha a verdade que ela poderia ter mascarado. Ela poderia ter vestido uma máscara e ter falado, tá bom, eu vou ali buscar ele e não voltar nunca mais. Mas ela com verdade, por causa da alma dela faminta, a sede dela por Deus, ela abre o coração, ela tira a máscara, ela veste, ela rasga as vestes mesmo ali diante daquele homem que ela nem sabia ainda ao certo que era o Messias. Sabia e não sabia, né? Porque ela se rasga ali. Então, ela fala a verdade. E a partir dessa atitude dela, de falar numa verdade dessa, de desmascarar mesmo quem ela era, um motivo de vergonha, uma mulher com um monte de marido, não parava com ninguém, né? Até hoje a gente se envergonha por algumas circunstâncias a respeito de namorado, a respeito de marido, a respeito de filhos. A gente se envergonha com tais coisas. E imagina naquela época, e hoje é mais normal, né? Hoje não deveria ser mais normal hoje, né? Casar de novo, acontecer as coisas que a gente sabe que acontece. Mas naquela época, imagina como era uma perseguição, e ainda uma mulher, né? Falando com um homem estranho, né? E ali ele fala para ela sobre adoração. Ele já está ensinando. Ele revela a vida dela e já está ensinando ela como adorar, como se achegar ao Pai. Amém? Vamos continuar lá. A mulher, 26. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles ficaram quietos, eles não questionaram o Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ou seja, ela fala uma palavra aqui para aquelas pessoas. Lembra que eu falei que ela foi para o poço meio-dia? Para não ter que encarar ninguém? Para não ter que dar explicação para ninguém? Porque ela tinha vergonha da vida dela, das coisas. Aí agora olha ela mudando e falando para o povo: aquele homem lá me revelou o que eu faço. Aquele homem falou tudo que eu fiz na minha vida. Vamos lá ver. Ela tornou-se uma missionária. O livro está chamando ela que é a primeira missionária. Por que Deus escolheria uma mulher dessa para ser a primeira missionária? Ela já foi falando de Jesus. Vamos continuar aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Vamos ler de novo. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Jesus, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar
a sua obra. Então vamos parar um pouquinho aqui. Imagina Jesus olhando toda aquela cena, sabendo de tudo que se passava dentro do coração daquela mulher, como ela chegou e como ela estava naquele momento, já trazendo pessoas para ouvir de Jesus, e pessoas crendo. A Bíblia está falando aqui, que as pessoas acreditaram nela. Poderiam ter duvidado, né? Mas não, o testemunho dessa mulher, em poucas palavras: vinde e vede. Aquele homem falou tudo que ele me revelou. Aí eu entendo aqui que quando Jesus ele para, acho que ele reflete sobre tudo aquilo que está acontecendo com aquela mulher, e os discípulos vindo preocupados com a barriga dele. Come, você está em jejum, num sol escaldante, sem comer, preocupado com a saúde, né? O corpo físico de Jesus. E Jesus, ele não está mais nem aí para os discípulos. Por quê? Porque através da atitude dessa mulher, muitos creram em Jesus. Muitos creram. E o meu livro aqui, ele refuta algo nesse sentido, que Pedro, Paulo, Simão, Felipe, Estevão, todos os apóstolos que a gente conhece tanto e que é tão mais falado, né, que fizeram tantas outras obras, veio a partir dessa mulher. Os discípulos aqui em João andavam com Jesus, eles faziam os milagres com Jesus, mas só se tornaram aquele Paulo, aquele Estevão, aquele cara cheio das obras, cheio, né, os mártires, igual eles são conhecidos como mártires, depois dessa mulher aqui, desse testemunho maravilhoso dela. Ela ali, com pequenas palavras, ela se expõe. Olha lá, uma mulher que não queria nem sair na rua no horário normal, ela queria ir fora do horário para não se expor. Estava ali falando, ele falou tudo que eu tinha feito. Vamos lá e veja, ele não é o Cristo, vamos lá ver. As pessoas acreditaram na palavra dela, no testemunho dela. Às vezes eu quero trazer isso para nós. Às vezes nós achamos que fazemos pouco para Deus. Às vezes nós achamos que a gente fazer algo que ninguém está vendo, que não é visto pelas pessoas, talvez não seja bom para o Senhor. Talvez Ele não esteja olhando. Mas um gesto pequeno, uma coisa pequena, olha o que se tornou. Porque muitos acreditaram na palavra daquela mulher. E depois de irem encontrar com Jesus, vamos continuar lá. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa, galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Os discípulos estavam ceifando, vendo aquelas vidas se achegar, porque ela trabalhou. Ela fez o trabalho. E sempre vai ser assim com a nossa vida. Se você hoje está evangelizando uma pessoa
ela não se converteu, continue orando por ela, porque a semente foi plantada. E lá em Isaías fala que uma semente plantada, ela não retorna vazia. Amém? Então, o que você está fazendo hoje, talvez a pessoa, você não vê o fruto na hora, mas uma outra pessoa vai lá, rega. A outra pessoa vai lá e dá o crescimento, igual de Timóteo. E aqui nós aprendemos isso. A mulher fez o trabalho lá, né? Se expôs, deu o testemunho dela, trouxe aquelas pessoas. E as pessoas vindo, os discípulos ganharam o restante das pessoas. Vamos continuar lendo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito, como nós já falamos. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali mais 2 dias. Depois desses 2 dias, 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Olha aí a resposta. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós o cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, ela plantou lá, ela começou aquele trabalho, e o restante do povo de Samaria veio e muitos creram nele. E disseram para ela: mulher, ou seja, ela estava com eles, trabalhando junto. Mulher, não é mais pelo que você disse, mas agora é porque eu estou vendo, agora eu estou ouvindo ele. E muitos mais creram no Senhor Jesus. O que você tem feito hoje na casa do Senhor, seja pouco, seja a moça que limpa, seja a pessoa que evangeliza, seja a pessoa que anota o nome do visitante, seja a pessoa que levanta e abraça quando a gente saúda o visitante, seja aquela professora da escolinha que fica com as crianças e que nós estamos crendo que quando elas crescer, elas não vão se desviar. Esse trabalho pode ser pequeno hoje, mas outros vão regar, outros vão dar o crescimento, né? Outros vão dar o alimento mais forte, a feijoada, a carne seca, a bisteca, e a pessoa vai dar o fruto na hora certa. E às vezes o que nós fazemos aqui não é só pregar. Às vezes é difícil vir aqui pregar, mas se a gente for olhar bem, o mais difícil não é esse. O mais difícil não é estar aqui na frente. O mais difícil é quando você é um membro da casa, é quando você é um diácono da casa, é quando você é um colaborador, é quando você só recepciona, é quando você só fica no som, é quando você só canta lá em cima. É coisas pequenas que você faz. Aí embaixo é que fazem a pregação que a gente faz aqui na frente dar fruto. É o seu testemunho aí fora que vai trazer as pessoas para cá para ouvir o que Jesus tem para ela, a libertação que ela precisa. Não é mesmo? Agora você acha que pregar é difícil? É o mais difícil? Não é. É o seu testemunho, é a nossa vida lá fora. É a nossa vida lá fora, são as nossas atitudes, é a nossa sinceridade. Eu vou contar aqui um breve testemunho que eu vivi no hospital esses dias. Eu estava lá instrumentando uma cirurgia, tinha acabado de entrar em campo. Para quem não sabe, eu sou instrumentadora cirúrgica. Eu não sou cirurgiã, eu não sou médica, eu sou instrumentadora cirúrgica. Eu sou uma simples pessoa que entra numa cirurgia e passa tesoura. Me dá o fio cirúrgico, me dá o bisturi. Eu faço isso. E eu montei pro doutor uma broca. Uma broca, ela gira e ela faz um buraquinho no osso. E essa broca que ele pediu caiu no chão. Eu deixei cair. Falei, putz, uma broca de R$1.000 caiu no chão. Depois que cai no chão já era, contamina.
Porque quando você entra em procedimento, você entra com a mão assim, não entra? Não aparece no filme assim? Porque você não pode mais tocar em nada contaminado. Você só pode pegar no que é estéril. Então você veste aquele capote, você calça aquela luva e você só pega o que é estéril. Por exemplo, uma pessoa abre aqui uma coisa estéril e eu só toco naquilo que é estéril. E aquela broca caiu no chão. Aí eu falei, agora eu vou ter que abrir outra, né? E era uma cirurgia de urgência, ou seja, o convênio não tinha nada provado. Tudo o médico ia ter que justificar. Tudo que ele usou, ele ia ter que descrever e justificar. Usei a broca tal para fazer tal coisa. Usei o bisturi tal para fazer tal coisa. Tudo ele tem que justificar o porquê que ele está usando. Falei, pronto, agora sobrou. Porque quando ele me perguntar, eu vou ter que abrir outra. Ele vai ter que justificar 2 brocas, sendo que ele só usou uma. Eu falei, eita, e agora? Aí nós entramos em campo, eu e o cirurgião. Aí o outro médico que estava de fora falou assim, e aí, quantas brocas abriram? Quantas brocas? Foi só uma, né? Aí eu não respondi. Eu fingi que não era comigo. Que eu percebi que o médico que estava de dentro comigo era mais bonzinho que o de fora, né? Então, eu aproveitei o ensejo. E eu já conhecia ele do hospital, de outros hospitais. E agora, como que eu vou falar? Aí eu falei para ele, doutor, eu tenho que falar um negócio com o senhor. Ele olhou assim, o que foi, Camila? Eu falei, doutor, a broca de 6 caiu, pode ser a de 5? Aí ele olhou para minha cara. Ah, pode, porque a de 6 é maior, né? E a de 5 ele vai ter que furar mais para conseguir chegar até onde ele queria. Aí, pode ser a de 5. Aí, beleza, passou. Um medo, aquele medo. Não, beleza, não brigou, beleza, tá. Aí, ele justificou 2. Aí, ele brincou com o outro médico. Ó, você coloca aí 2 brocas. Mas por que 2 brocas? Não, porque a nossa instrumentadora, eu nunca sairia com ela. Olha a brincadeira, né, desses médicos. Eu nunca sairia com ela, porque a primeira, como que fala? O primeiro chacoalhão do marido, ela ia contar tudo que saiu comigo. Aí olha como que eu ia ficar. Aí todo mundo cai na risada, né? Ou seja, tô honesta, eu nunca sairia com ela não, porque a primeira apertão do marido, ela ia contar. Chama a atenção das pessoas, até hoje. E por que não chamaria de Jesus? Voltando para a palavra. Ela foi honesta. Ela poderia ter omitido a informação. Ela poderia ter voltado para a casa dela triste, abatida, faminta, sedenta, impura, cheia de pecados, depressiva, triste, enfim, rejeitada. Por que não dava certo, gente? Tanto marido assim, como que não dá certo? Será que o erro está no marido ou será que está nela, que ela não consegue ir, né? Então, ela é uma pessoa que precisava de uma fonte de águas vivas, que precisava de uma razão para ela viver, que precisava saciar a sede da alma dela. Ela encontrou a fonte, ela encontrou a água viva, que curou e que libertou ela.
que a libertou, falando a gramática certa. E ela abriu, ela se rasgou para Jesus. E eu quero que vocês se coloquem de pé.